Bom dia, garoto, bom dia, garota. Você está no canal Samuel Buralho. É um grande prazer tê-los aqui mais uma vez. Meu nome, Samuel Buralho também. E estamos aqui continuando a nossa meditação, reflexão no livro de Apocalipse, agora capítulo 11, né? No Apocalipse capítulo 11, nós vimos ontem que o santuário seria agora medido, né? A parte de dentro seria medido e a parte de fora seria entregue aos gentios. Nós sabemos que eram os romanos. Foi os romanos que entrou na cidade santa, né? E dos 4 impérios que houve na face da terra, os romanos foi o único dos gentios que invadiu Jerusalém e tomou posse e assumiu o controle da religião e de tudo. Assumiu tudo. Se ficou lá dentro e lá tomou conta por séculos, né? E nós sabemos que eles ficaram ali sendo o último dos impérios até nos dias de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, você está, mas repito, mais uma vez, repito, no canal Samuel Buralho, e nós necessitamos que você não se esqueça de dar o seu like. Você está se esquecendo, você está assistindo, mas você não está dando o seu like. Faça isso, tá bom? E se inscreva também. Se você estiver gostando, você se inscreva. Se esse vídeo está ajudando você em alguma coisa na interpretação da Bíblia, compartilhe, dê o seu like, se inscreva, ative o sininho para que as coisas vá fluindo melhor, tá bom? Eu tenho ouvido pessoas dizerem aí que tem sido uma bênção na vida delas, tá bom? Muito bem. Então, hoje meditaremos no versículo 3 do capítulo 11 do livro de Apocalipse. Muito bom, maravilha, né? E diz o seguinte: o tema de hoje é as duas testemunhas mártires, né? Duas testemunhas mártires. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Aí para esse primeiro verso. As testemunhas de Deus, as duas testemunhas, diz o Senhor que ela iria testemunhar vestida de saco por 1260 dias. Bom, eu vou abrir aqui no livro de João, no capítulo 5, e nós vamos ver quem foi que Jesus Cristo disse que seria a sua testemunha, né? Que é a sua testemunha aqui para nós humanos. Veja só, eu estou no livro de João 5, o versículo 39, né? Versículo 39. Diz assim: examinais as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. E aí ele continua: e são elas mesmas que dão testemunho de mim, ou que testificam de mim, né? Tanto faz. Bom, a Bíblia aqui está dizendo que a palavra de Deus é quem dá testemunho de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da vida eterna, certo? E, por incrível que pareça, nós temos na Bíblia, né? Nós temos aqui na Bíblia duas partes, né? A Bíblia tem duas partes aqui. Você pode confirmar aqui, olha. Um é o que chamamos de Novo Testamento e o outro é chamado de Velho Testamento. Temos dois testamentos que dão testemunho de Deus aqui na Terra. Então, esses dois testemunhos, que é o testemunho que testemunha de Deus, que pode falar de Deus, Deus não precisa de advogado. Deus só precisa que alguém leve esse testemunho para todos. No meu caso, eu fui chamado para levar esse testemunho para todos, para você e para outros, e você está sendo chamado para levar esse testemunho para outros também. Então, quem tem que testemunhar a favor
quem tem que defender, quem tem que... É a Bíblia, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é o testemunho. Agora é interessante que ele diz o seguinte, que esse testemunho, né, essa testemunha, iria testemunhar de Deus durante o período de 42 meses. Agora, vestido de pano de saco, que seria 1260 dias. No verso anterior, né, ele diz que os gentios iriam assumir o controle da cidade de Deus por 42 meses. E 42 meses é 1260 dias. 1260 dias, 1260 anos. E no verso de baixo ele diz assim, que a testemunha dele iria dar o testemunho, né? E durante 1260 dias estariam vestidos de pano de saco, mas testemunhando. Então, esse vestido de pano de saco é como se dissesse assim, escondido, dando testemunho. Ora, quem foi que ficou escondido por 1260 dias e ainda assim dando testemunho? Quem? Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Diz assim, a mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde ali havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem por 1260 dias. Deus pega a sua igreja, esconde ela no deserto por 1260 dias. E ainda assim, ela iria usar a Bíblia por 1260 dias e escondido estaria dando testemunho de Deus. Interessante, vamos lá. Durante os 1260 anos que a igreja ficou escondida, muitos dos povos de Deus, ele entrava na sociedade ali, eles saíam vendendo coisa porta a porta, a história dos valdenses. Busca aí a história dos valdenses que você vai ver isso aí. Eles saíam vendendo porta a porta, vendendo coisas. E quando chegava numa casa que eles sentia que aquela casa ali era receptiva ao evangelho, eles pegavam partes da Bíblia escrita num papel que eles escreviam e enrolava ali ó, parte do Novo Testamento e dava àquela pessoa. E as pessoas iam ler e assim era difundido ali naquela época a mensagem de Deus, por debaixo do pano, dentro do pano de saco, né? Por quê? Porque quando algum deles eram pegos, aí tinha prisão, tinha meio mundo de coisa aí nesse período aí, né? Muita gente morreram por estar testemunhando da palavra de Deus. Então as duas testemunhas, diferentemente do que se prega por aí, é a Bíblia, é o Velho e o Novo Testamento, né? E que dentro da história a gente vai ver o momento exato que ela sofre a agressão, tá bom? Então fica aí a dica, fica aí a reflexão. As duas testemunhas é o Velho e o Novo Testamento, que iria durante 1260 dias, anos, profetizar em vestida de pano de saco, escondida. E a igreja era aquela justamente que iria levar o testemunho. A igreja iria dar testemunho por intermédio da Bíblia, também por debaixo do pano, escondida, né? Uma parte foi para o deserto, mas outra parte ficou. Eles moravam, os albigenses e os valdenses moravam nos Alpes da Itália, e eles vinham aqui, pregavam e entregavam partes da Bíblia e depois retornavam para suas casas. Então, que Deus te abençoe e não esqueça de dar o seu like, gente. Não esqueça. Nós estamos estudando a Bíblia. A Bíblia é bem fácilzinho para você entender. Longe dessa loucura de dizer, não, isso está no futuro e isso aí ninguém sabe. Quem diz isso é porque realmente não sabe mesmo. Deixa eu só ler um versozinho aqui para a gente finalizar aqui com chave de ouro. O livro de Apocalipse, capítulo 1, o versículo 1 diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Então, peraí. A revelação é de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar a nós, os servos, o que vai acontecer. Então, se a revelação é para mostrar o que vai acontecer, e eu não estou dizendo que é lá no futuro, então eu não sou servo.
Alguma coisa está acontecendo aí que está me impedindo de conhecer. Por dois motivos. Ou eu não estou querendo saber, posso ser servo, mas não estou querendo saber. Ou a escola que eu estou tomando estudo não é a de servo. E para fechar aqui, eu vou ler o que é que diz Lucas, capítulo 8, versículo 10. Lucas 8, versículo 10. Eu, se fosse você, sempre que eu pudesse, eu ia anotando esses textos aí, viu? Pega o vídeo, volta e vai anotando. Bom, Lucas capítulo 8, versículo 10, diz assim. É um versículo muito importante, eu acho. Ele diz assim, olha. Então Jesus disse, a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Amém? A você foi dado a conhecer os mistérios de Deus. Mas aos outros, que não são servos, que não querem ser servos, que não têm interesse, que não querem se chegar mais ao Senhor, eles nunca vão conhecer os mistérios de Deus. Mas você, preste atenção, você é você mesmo, que eu estou falando. Você foi chamado para ver esses vídeos, para você conhecer os mistérios de Deus. O Apocalipse não é algo que está no futuro, nem algo que está no passado. É algo que começou no passado e estamos viajando no tempo até chegar o dia da volta de Cristo. Deus te abençoe. Tenha um bom dia, né? O segundo dia da semana. Deus te abençoe, amigo e amiga.